Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, dia de São João, 24 de junho. O comentarista desta segunda-feira é o advogado e jornalista Marcelo Pavão e a gente recebe com muito prazer a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil. Eu vou começar com o Pavão comentando as críticas duras que a Solange tem recebido aqui por ter feito composição com o prefeito de São Vicente, Caio Amado, depois de ter tido um segundo turno muito renhido, de muita rivalidade contra exatamente esse mesmo prefeito em 2020, Marcelo Pavão. O que você diria disso? Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, Solange. Passei a batata quente para você. Passou a bola, né? Você quer que eu responda educadamente, polidamente ou politicamente? Do jeito que você achar melhor. Quer que eu responda pela Solange? Não, porque ela vai ter a oportunidade dela mesma responder. Paulo, eu vejo o seguinte... uma das coisas que a gente... boa tarde a todos. Eu não tenho intenção nenhuma de passar pano, porém, vamos deixar claro. Eu me considero amigo da Solange, é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. Então, não adianta chegar aqui, olha, vamos... Então, deixando claro, para ser eticamente, ético só com a nossa... explicar para a Solange que as críticas duras que você recebeu aqui não foram do Marcelo Pavão. Não. Eu tô ligada, A questão que eu falo, e aí que eu passo depois para a Solange, é a seguinte. A gente tem falado aqui nos últimos, desde que o programa começou, 4 anos aqui, a gente tem falado de política diariamente, cotidianamente e quase sempre em relação à polarização, a radicalismo, em relação a animosidade. E a gente sempre prega aqui que política é a arte de conversar, de ceder, de avançar, de recuar, de avançar, de recuar e assim segue. O que eu quero perguntar objetivamente para a deputada estadual Solange Freitas, a eleição municipal de São Vicente não foi fácil, virou até caso de polícia. E eleitos, eu queria saber, a política Solange Freitas, a deputada estadual Solange Freitas, houve algum problema essa composição ou é um caminho natural de composição em prol à sociedade vicentina? Olha, eu até agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui de falar sobre esse assunto, né? Porque me mandaram um vídeo do Mohamed falando sobre mim aqui, que eu não entendi nada, até porque se vocês pegarem esse trecho do vídeo da fala dele, me deram só um trecho da fala dele, ele não fala nada com nada. Diz uma coisa, depois fala outra, eu não entendi nada, mandei uma mensagem para ele, falei, Mohamed, não entendi o que você quer dizer. Você começou a dizer que eu quero ser uma liderança regional, não sei de onde você tirou essa ideia. Essa é a segunda crítica que a gente vai fazer depois. Depois você fala que eu posso achar que o governador é do PT, sem sentido nenhum a fala dele. Se você pegar o trecho da fala dele, você vai ver que não tem sentido nenhum. Falei, coloquei meu ponto de vista, né? Ele colocou o dele. Eu falei assim, mesmo assim não entendi nada. Foi uma crítica vazia, né? Mas eu acho importante a gente falar isso, porque quando eu vim para a política, eu não vim para fazer politicagem. Eu vim para trabalhar pela população, assim como eu trabalhava no jornalismo também, né? Só que na política a gente pode avançar mais do que a gente faz no jornalismo, porque nós temos responsabilidades de criar projetos de lei, de aprovar ou não os projetos do governador. Então vai muito além, a responsabilidade é ainda maior, mas você pode ajudar ainda mais a população. Quando eu vim para a campanha em 2020 para prefeita, quando eu saí do jornalismo e vim para a eleição, todo mundo sabe, enfrentei uma eleição muito dura por ser mulher, por não terem que falar de mim, me atacaram no pessoal. O primeiro turno foi horroroso, sofri um atentado, uma tentativa de me incriminar, muitos fake news, que eu sempre digo, 2 anos depois eu ganhei todos os processos, 2 anos depois o primeiro condenado pelo meu atentado por tentativa de homicídio, 3 anos depois o segundo condenado por tentativa de homicídio contra mim, danos morais, ganhei todas as ações, só que a justiça é tardia, né? Veio tarde, 2, 3 anos depois, mas veio, né? Ainda falta uma parte, mas veio esse tipo de justiça.
E depois, 2 meses depois do que eu sofri naquela campanha, eu descobri um câncer de mama, fui para a luta, me curei e decidi continuar na política, porque eu falo assim, se eu tivesse sido homem naquela condição em 2020, não teria sofrido 1/3 dos ataques que eu sofri. A mulher sofre muito mais. Decidi continuar, porque eu falo assim, não é possível que só gente do mal fique na política. Vim candidata a deputada. O prefeito, já que estamos falando do Caio, o prefeito Caio Amado foi contra mim na minha eleição, ele não queria que eu fosse eleito, ele não deixou nenhum vereador me apoiar, né? Ameaçou os vereadores, se algum me apoiasse, ele tirava cargos, tirava tudo que tinha, foi totalmente contra mim, apoiou todos os outros candidatos a deputados estaduais, né, da Baixada e até gente de fora, para ir contra mim. Mesmo assim, ganhei a eleição, fui a mais votada deputada estadual em São Vicente, e aí começou um outro caminho. O prefeito começou a vir conversar, ele, o pessoal mais próximo dele começou a conversar, queria fazer uma composição. E eu sempre digo, tem a época eleitoral, tem a campanha e tem o depois. Então, se a gente for pensar nas guerras que a gente enfrenta na campanha, você não olha para a cara mais de nenhuma pessoa, infelizmente, porque me atacaram muito. Tem gente lá da campanha do primeiro turno que não dá mesmo para você olhar na cara, porque jogou muito sujo, foi responsável por tudo que eu sofri na época, então essa pessoa eu não olho mais na cara. O segundo turno foi difícil? Também foi difícil. Também teve muita crueldade, teve muito fake news, teve muito ataque. Não concordo com várias coisas que o Caio Amado fez no segundo turno para virar o jogo, só que com tudo que ele fez, ele conseguiu virar o jogo e ganhou a eleição. Bom, passou, fui eleita deputada estadual e começou uma nova composição. E tanto é que quando eu acertei compor com o prefeito, vocês foram os primeiros, quase os primeiros a saber. Quando eu vim aqui, eu falei, gente, eu estou fechando com o Caio Amado, porque por que eu fiz isso? Porque, assim, você acha que a cidade de São Vicente, do jeito que ela é, ainda é, ela precisava de mais guerra? Ela precisava de gente só jogando contra? Não. E se a gente fizesse um alinhamento, eu tenho certeza também que eu ia ter dificuldades para ajudar a cidade, né? Porque eu sei como é o outro lado, como eles veem a pessoa adversária, entendeu? Infelizmente. Então eu quis ajudar a cidade de São Vicente. E todas as pessoas ligadas a mim que trabalham na prefeitura, todas, eu faço um desafio aqui, alguém me dizer que uma pessoa ligada a mim não trabalha naquela prefeitura. As minhas trabalham, todas. E eu faço questão que eles façam um bom trabalho. Eu busco emendas, foi a cidade que mais mandei emendas. Eu brigo por São Vicente com todos os secretários, com o governador. Tanto é que no ano passado eu consegui 13 milhões para a saúde em São Vicente. 10 milhões vieram do governador, porque eu fiquei lá enchendo a paciência, porque precisava custear a saúde, estava faltando remédios, faltava o pagamento dos médicos, estavam ameaçando entrar em greve e a gente ajudou muito. Então eu fiz uma composição para ajudar São Vicente. O tempo foi passando e nesse 1 ano e pouco que eu estou como deputada, eu consegui construir muitas coisas boas para a cidade, ajudar, não só São Vicente, né? Eu estou falando de São Vicente porque nós estamos falando desse assunto, mas ajudei bastante a cidade a crescer. Hoje, essa cidade também, ela está melhor, falta muito ainda, na saúde então nem se fala, está melhor, foi pela ajuda que teve dessa deputada, dos outros deputados que também estão ajudando a cidade, foi uma composição de forças para ajudar. Eu concordo com tudo que o Caio Amado faz? De jeito nenhum. Tem muita coisa que eu não concordo, mas agora não é hora de lutar. As coisas que eu não concordo, principalmente na saúde, eu estou lutando para ajudar a cidade. Mas não é ferrando com a vida dele, não é? Porque ele também tem que governar, ele tem que fazer a parte dele. É ajudando a buscar recursos, é isso que eu estou fazendo. Nesse finalzinho aí, ele fez uma coisa que eu não gostei, ele não cumpriu com a palavra dele numa situação. Eu ameacei vir candidata por causa disso, só que eu pensei, gente, eu não posso tomar uma atitude baseada numa coisa que ele não fez para mim, que ele fez errado. Quando ele não faz para mim, ele também não faz para a cidade, porque era uma coisa muito boa para a cidade também. Só que eu não posso pensar, como falam, com o estômago, entendeu? Eu tenho que pensar direito o que fazer. Com o fígado, né? Com o fígado, né? Ai, meu Deus. Aí eu falo assim, como deputada, eu tô gostando muito do meu trabalho, eu não ajudo só São Vicente, ajudo a Baixada, Vale do Ribeira, outras cidades. Com o meu trabalho, a gente ajuda o estado todo, porque eu faço um trabalho sério na hora de fazer leis, na hora de aprovar ou não os projetos que chegam pra gente, tanto de outros deputados quanto do governador.
governador, então eu não posso pensar dessa maneira. Então, não vou vir candidata, vou continuar nessa composição, mas sempre lutando. E tudo que eu tenho de reclamação, eu passo para o pessoal dele. Né? A Jéssica, que é minha assessora, é uma que lida diretamente com os secretários dele. Eu passo um monte de reclamação, um monte de pedido, um monte de ajuda para a cidade. Então, foi por isso que eu compus, não concordo com tudo, tem muita coisa que eu faria diferente, que eu tenho certeza que eu faria melhor, mas hoje ele é o prefeito, então a gente tem que ajudar a cidade. Eu não estou ajudando o prefeito, eu estou ajudando a cidade, os moradores lutando. E olha, Paulo, eu faço trabalho, as pessoas falam, Solange, você faz trabalho de vereador, mas não importa, eu estou fazendo um trabalho. Semana passada eu fui nas obras da Eduardo Souto para ver como estava, os moradores têm algumas reivindicações, já liguei para o DAEE, que é o governo do estado que está fazendo essas obras, pedi uma reunião, eu vou para os lugares onde as pessoas me chamam direto, estou fazendo um puta trabalho bacana, entendeu? Então, assim, eu não admito pessoas que fazem críticas do jeito que o Mohamed fez, porque era vazia. A fala dele, põe o trecho de novo para ouvir o que ele falou, era nada com nada, era só criticar por criticar. Críticas são boas? São. E a gente tem que ouvir e tem que entender e faz a gente crescer. Mas assim, falar o que ele falou, se colocar o trecho aqui, vocês vão concordar comigo, tenho certeza. Olha, eu não sei que trecho você viu, mas eu lembro da crítica do Mohamed, ela é centrada no fato de você ter feito a composição com o Caio. Ah, não foi esse trecho só que eu vi, estava uma fala totalmente sem sentido. Eu não tinha nominado o Mohamed, foi você que nominou, né? Ah, sim, se ele já falou dele, eu posso falar dele agora, também. Agora, veja, a outra crítica que você sofreu dura aqui, também foi do Mohamed, foi a de que a Solange estaria tentando se transformar num polvo da política da Baixada Santista, lançando várias candidatas jornalistas. Seria a Thaís Margarido, a prefeita em Guarujá, tem a Nina, tem a Adriana Coutinho, vereadoras em Santos, em São Vicente, que é uma estratégia que no passado a ex-deputada Mariângela Duarte fez, né? Ela estimulava candidaturas de professoras, principalmente, Antonieta em Praia Grande, Márcia Rosa em Cubatão, Onira em Peruíbe. Como é que você reage a essa acusação de a Solange polvo? Então, eu acho assim, o Solange polvo, eu acho bom. O que tem de mal nisso? Não, eu queria que ele falasse para mim qual é o mal que eu estou fazendo. E aí, quando as pessoas falam, estão lançando jornalistas. Só que, assim, a crítica é principalmente por serem jornalistas que não tinham participado até hoje de política. Mas, né? Paulo, eu sou coordenadora... A Thaís, sim. Eu sou coordenadora do União Brasil na Baixada Santista, junto com o Gil. Né? Só que eu pus a função para ele, para eu poder legislar um pouco mais tranquilo, senão a gente não consegue abraçar tudo, você tem que ter grupo e destinar funções. Só que eu sou responsável pelas 9 cidades da Baixada Santista no União Brasil. Então, eu lancei várias candidatas mulheres de várias áreas, da comunidade, professoras, sindicalistas, até que fala que sindicalistas é mais de esquerda, o meu partido é mais de centro-direita, mas também lancei sindicalistas, só que chama a atenção a questão das jornalistas, por elas estarem na TV, entendeu? Chama atenção. E outra coisa, se eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho como deputada, se falam bem da Rosana, se falam bem da Aldre, se falam bem de outras jornalistas, a Thaís Margarido, por onde ela passou por Cubatão, por Guarujá, por Santos, faz um bom trabalho, qual o problema em lançar jornalistas candidatas? Se a jornalista, e você também é assim, Paulo, o que o jornalista, você também já foi candidato, teve algum problema de você ser jornalista candidato? Não, não teve problema nenhum. Então, assim, se jornalistas, se elas são como eu entendo que a Nina Barbosa em Santos vai ser maravilhosa, a Adriana Coutinho em São Vicente vai ser maravilhosa. Por quê? Porque elas são jornalistas como eu, batalhadoras, que vão para cima, que não têm medo, que ficam indignadas quando a população sofre. Por que não posso trazê-las para esse cenário? Fui eu que fiz o convite para elas. Elas não me pediram nada. Eu chamei as duas, chamei a Nina, falei, Nina, vem comigo, vem para essa disputa, é importante, você também é indignada como eu. Qual o problema? Agora ele falar que eu quero ser liderança regional só porque eu lancei elas candidatas, entendeu? Pré-candidatas no momento. Então, assim, não tem nada a ver. Eu queria saber qual é o mal nisso, né? Porque uma crítica tão feroz assim. Se eu sou polvo, não sei, né? É polvo? É polvo ou Lula? É polvo, Marcelo? Responde agora ou depois do intervalo? Depois do intervalo. Opinião Litoral volta já já.
Voltando com a Opinião Litoral, que nesta segunda-feira tem o Marcelo Pavão como comentarista e recebe a deputada estadual pela União Brasil, Solange Freitas. A Solange está se transformando num polvo da política regional ou não, ô Pavão? Olha, eu não sei se o termo é polvo, se a questão é de tentáculos. A questão é assim, tipo, eu estou numa situação difícil, telespectador, porque eu não discordo do ponto de vista da Solange, até pelo contrário, o que a gente prega aqui na Opinião é essa convergência em prol da população. Agora, tomara, e aqui eu vou também ser bairrista, né? Sou jornalista formado também, por mais jornalistas, né? E não que signifique que, por ser jornalista, você é infalível, impecável. Isso aí. Mas por mais jornalistas, menos influencers, menos youtubers, menos tiktokers, menos pessoas que não produzem nada. É só isso. Os idiotas são os adoradores. Os idiotas. E tem um termo novo agora. Depois eu te passo. Porque é o seguinte, a gente está vendo diversas situações que são vexatórias. E eu gostaria até de pegar esse gancho e perguntar para a deputada, uma das pautas principais do seu mandato está assim, claro o seu trabalho, a sua dedicação em cima dos direitos dos portadores e integrantes do espectro autista, né? Na Câmara Federal, em 2019, o Congresso aprovou uma lei que dava maiores condições, maiores visibilidades, e foi aprovado pelo Congresso. Então, o presidente Bolsonaro vetou, o veto foi derrubado e a lei hoje está em berço esplêndido, que não acontece nada. No âmbito estadual, diversos projetos dentro do espectro autista, mas eu queria, e agora sim, tocar o dedinho na ferida em relação à deputada Solange Freitas e o governador Tarcísio. Uma das decisões do governador Tarcísio em relação à assessoria técnica especializada para os autistas na sala de aula cada um leve o seu. Você, como deputada, como mãe, como mulher e principalmente como uma estudiosa e ativista não vê uma incoerência total? Porque a mãe que não tem condição de nada, aquela que trabalha, que deixa, ela não vai contratar uma pessoa para comprar seu filho. Por outro lado, aquela de classe média alta, aquela família bem situada, vai colocar o profissional. Isso não é imediata uma desigualdade entre as crianças? Eu acho que ele tomou essa atitude porque ele foi muito cobrado em relação a isso, de ter uma pessoa na sala de aula ajudando, principalmente aqueles autistas do grau 3 que não conseguem mesmo fazer nada sozinho e precisam de uma ajuda 24 horas por dia, né? Não concordo com isso, eu acho errado também. Eu acho que, até porque o meu projeto de lei, que foi aprovado, meu primeiro projeto, e foi sancionado pelo governador, ele lida com uma outra situação. Ele fala assim que o autista e todas as pessoas que têm transtornos de desenvolvimento, elas têm que ser olhadas de uma forma diferente. Não que tenha que ter uma pessoa ao lado, não trata disso a lei, mas fala assim, os autistas que têm autonomia, eles não precisam de ter, como alguns autistas falam, né, porque eles passaram por isso na vida escolar deles, uma babá ao lado. Por quê? Porque eles têm condições. O que eles precisam é ter um olhar diferenciado. E essa lei já está fazendo a diferença, e aonde não está, porque é uma lei nova e nem todo mundo tem conhecimento, nós estamos levando isso. Por exemplo, na semana passada eu fui até a Unisanta, eu pedi uma reunião com o Marcelo Teixeira, com o pessoal técnico dele, a filha dele que lida com essa parte, para falar da minha lei, porque uma estudante de direito tinha falado assim, Solange, eu vi que a sua lei, ela pode me ajudar na faculdade e ela não está sendo executada, colocada em prática. Quando eu fui conversar com eles, eu expliquei a minha lei e expliquei o que aquela estudante estava precisando, mas na mesma hora eles conversaram com o coordenador do curso, fizeram uma reunião com todos os professores para falar da minha lei e do que poderia ser melhorado na condição daquele estudante. Por quê? Ele, por exemplo, não conseguia fazer 2 provas por dia.
E quando o autista passa por uma situação várias vezes igual e aquilo causa uma angústia nele, um problema nele, ele acaba desistindo. E a minha lei diz o seguinte: se ele pode fazer, por exemplo, uma prova por dia e consegue fazer, por que não dar esse olhar para ele? E olha só, eu fiquei muito feliz porque eles atenderam o meu pedido. Eles falaram assim: Solange, se você quiser vir aqui, eu marco com todos os professores, você explica a sua lei, a gente está aberto a isso. Então, assim, fala totalmente diferente dessa linha. Aqueles autistas que não precisam de ter alguém ao lado, que eles, você tomar algumas medidas, eles conseguem viver ali o ambiente escolar no dia a dia, é preciso fazer isso. E realmente, não só a questão da desigualdade, né? É pensar sempre ali, vai, uma classe com 3, 4 autistas, 3, 4 pessoas que não são do ambiente escolar, né? São pessoas que estão ali para cuidar, né? E aqueles que não têm condições, não ter alguém ou ter uma pessoa, realmente, o que o Estado tem que fazer e infelizmente, tem aumentado muito o número de casos de autistas e o poder público, tanto na saúde quanto na educação, não está tendo a mesma evolução, a mesma correção para atender, é a questão de você fazer com que aqueles que precisam de ter alguém ao lado, precisa realmente ter ao lado e a lei precisa ser cumprida. Agora a gente vai mudar um pouco a fita, porque o Roberto Mohamed também fez na semana passada um elogio para Solange Freitas. Isso ela não ouviu falar. Não, ninguém me mandou elogio. Me conta qual foi o elogio, eu quero saber qual é o elogio. Foi referente ao anúncio pelo governador Tarcísio de Freitas de 100 novos ônibus para o transporte intermunicipal da Baixada, que era uma luta da Solange. Você já tinha anunciado antes dele, inclusive, 50 ônibus primeiro e mais 50 depois. Conta pra gente como é que foi essa história. O Mohamed elogiou isso aqui. Obrigada, viu, Mohamed? Apesar daquelas críticas que eu não entendi nada, eu gosto de você, continuo te respeitando, continuo te achando um cara bacana e também um profissional top também. Mas essa dos ônibus, assim, foi uma luta nossa e eu fiquei muito, muito feliz, porque como jornalista, a gente sempre faz reportagem mostrando as pessoas sofrendo dentro dos ônibus lotados, o calor e tal. E quando deputada... É importante a gente ressaltar que algumas cidades já têm ônibus municipais com o ar-condicionado. Os intermunicipais da empresa metropolitana de transportes urbanos é que não, né? É, isso para deixar bem claro. São os intermunicipais onde a pessoa fica mais tempo dentro do ônibus, né? Porque vai de uma cidade a outra, e isso na Baixada toda. Nunca teve ar-condicionado nos ônibus intermunicipais da Baixada. Quando eu assumi como deputada, em março do ano passado, eu comecei a fazer reuniões com a MTU para pedir, para fazer essa reivindicação. Só que toda vez que eu saía da reunião, eu saía assim, chateada, porque eu estava vendo que não ia ter avanço. Com eles, eu não ia conseguir nada. Até que chegou em dezembro, conversei com o governador falou: Solange, vou ser bem sincero, eu não sabia que não tinha ar-condicionado e não dá para ele saber tudo o que acontece mesmo no estado de São Paulo, mas eu vou ver o que a gente consegue fazer. E ele cumpriu o que ele me falou. Ele pediu para a MTU fazer um estudo, aí teve o tempo do estudo. Enquanto isso, como eu sei que as coisas demoram para acontecer, eu fiz um abaixo-assinado. Eu falei assim: olha, ninguém está comprando essa briga junto comigo, eu vou pegar a população. E aí eu fiz um cartãozinho com um QR Code para ir direto ao abaixo-assinado. Eu fui dentro dos ônibus, eu fui nos pontos de ônibus, eu andei em várias cidades da Baixada, entregava o cartãozinho. Dentro do ônibus eu entrava lá, pedia para as pessoas assim: gente, me ajuda, né? Eu quero colocar ar-condicionado, estamos pedindo para o governador, me ajuda nessa campanha. Conseguimos quase 10 mil assinaturas e nesse meio tempo a MTU fez o estudo e eu fui surpreendida, eu não sabia que já ia ter essa notícia. Quando eu fui para Bertioga, né, anunciar a questão de unidades habitacionais, o governador desceu do helicóptero, me cumprimentou e já falou: Solange, não é ar-condicionado que você quer nos ônibus? Vai ter ar-condicionado, 50 novos ônibus em setembro e 50 em novembro. Se você ver nas redes sociais a minha cara, Paulo, parecia criança quando ganha um presente novo, assim, porque assim, eu não imaginava que já teria essa resposta. Foi uma vitória nossa, da população, porque ninguém abraçou a minha ideia, viu? Tirando a população, você não via outro deputado, outra pessoa brigando junto comigo, porque achava que era causa perdida, e eu sempre acreditei nisso. Vai resolver da noite para o dia tudo? Não, tem 400 ônibus, mas da noite para o dia a gente vê que ele se empenhou, quando não tinha orçamento, que vai comprar 100 ônibus novos para aliviar o sofrimento no próximo verão da população. Eu fiquei muito feliz e mostra o seguinte: a gente pode lutar, a gente tem que acreditar que vai dar certo. E olha, Paulo, não é fácil. Todos os dias, nesses meses todos, nas minhas redes sociais, nos meus stories, todo dia, porque link só dá para colocar nos stories, todo dia eu fazia campanha:
pelo fim da sauna móvel. Você imagina o dono da empresa intermunicipal, se ele está feliz comigo? Porque todo dia eu falava assim, o teu ônibus é uma sauna móvel, o teu ônibus é uma sauna móvel. E isso, você acha que era contra o governador? Olha só, eu fiz tudo isso e o governador atendeu. Pelo contrário, ele achou que eu estava certa, lutando pela população, entendeu? Então, assim, não dá para você dizer, eu não estava indo contra ninguém, eu estava indo a favor da população. E a gente conseguiu, então vale muito a pena lutar, sabe? Eu vou brigar quando precisar, se precisar ir contra o governo, eu vou ir contra o governo, mas assim, então não tem que dizer, não é PT, não é direita, não é esquerda, não é, sabe? Então, na hora de tomar as atitudes, eu não vejo se é um lado ou outro. A gente tem que ver o que é bom para a população. É bom para a população ter ar-condicionado nos ônibus e ela poder chegar no trabalho, já não chega exausta, cansada, trabalha o dia inteiro e volta para casa no mesmo transtorno e no dia seguinte a mesma coisa. É legal o quê? Lutar por isso, sabe? Então, as pessoas elas estão muito acostumadas com político que faz politicagem, sabe? Eu não vou fazer isso porque é de esquerda, ou eu não vou fazer isso porque é de direita, eu não vou fazer isso porque o governo eu sou a favor, eu não vou fazer isso porque eu sou contra. Não é, a gente tem que lutar pela população, sabe? Então, assim, lógico, tem gente que vai criticar, lógico, vai ter, porque tem gente que é de um lado, é no outro, mas eu continuo fazendo, tenho certeza que, por enquanto, eu estou acertando. O Pavão era um dos que não acreditava que os ônibus teriam ar-condicionado. Eu vou acreditar quando eles estiverem circulando. Com todo respeito. Mas vai ter que circular. Porque com todo respeito. Quando estiver circulando, eu vou acreditar. Você assinou a lista, Pavão? Eu não assinei, mas eu torço. Poxa, podia ter assinado meu abaixo-assinado, Eu não né? vou procurar. Eu sempre torço para dar certo. Eu não acredito. Porque, Pavão, faltam os outros 300 ônibus ainda, em termos municipais. São 400. Eu queria perguntar para a deputada exatamente pegando esse gancho. Nós tínhamos até o final da década de 90 o TIM, né, o trem intermetropolitano. Por que não se retoma, uma vez que a gente tem ainda os trilhos até o litoral sul? É muito mais rápido, mais seguro e mais barato para a população. Tem uma conversa também sobre isso, né? A gente está falando muito hoje do VLT, né? E o VLT, eu acho maravilhoso o VLT, eu gosto, eu uso às vezes o VLT. Agora, como deputada, eu uso menos, mas assim, eu usava bastante do VLT também para sair de São Vicente, para casa do meu filho em Santos. O TIM, agora eu sei que eles estão conversando também. Existe uma conversa dentro do governo do estado para falar sobre isso. Só que assim, o que é prioridade hoje no governo, né? A prioridade são os VLTs, a prioridade é a terceira pista, a prioridade é o túnel Santos-Guarujá. Então assim, acho que a gente não consegue falar de tudo, porque as obras não vão acontecer tudo de uma vez, né? Então hoje a gente tem lutado por algumas prioridades, né? Eu até criei a Frente Parlamentar da Terceira Pista da Imigrantes, na Alesp. Eu fiz o lançamento em Santos, que eu queria fazer na Baixada. A gente conseguiu trazer governo federal, governo do estado, o Pomini lá da CODESP estava lá, da autoridade portuária agora, os sindicalistas, os empresários, os deputados, os vereadores. A gente conseguiu converger todo mundo junto. E aí você pensa, de repente o governador ficou chateado porque criou uma frente parlamentar para a terceira pista. À noite eu encontrei ele no evento, ele gravou um vídeo para a minha frente parlamentar, e à noite encontrei ele no evento, a primeira coisa que ele falou, parabéns, Solange, por ter criado a frente parlamentar. Mostra que ele não tem medo de que a gente fique junto, fiscalizando, cobrando, buscando alternativas para melhorar. Isso eu tenho que admirar. Tem coisas que às vezes a gente acha que está andando devagar, como não concordo com algumas atitudes em relação à questão dos autistas na sala de aula, mas o que é bom a gente tem que valorizar. Ele não tem medo de você estar lá em cima, cobrando, fiscalizando, indo para cima. Pelo contrário, ele enxerga da forma como eu também enxergo, que muitas vezes é melhor você ter pessoas assim, fiscalizando, te falando o que precisa ser feito, do que puxar saco, falando, ai maravilhoso, ai maravilhosa, e você não cresce desse jeito. Opinião Litoral para mais um intervalo, é rapidinho, já volta já para o último bloco. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco dessa segunda-feira. A gente recebe aqui a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil, e o Marcelo Pavão participa como comentarista. Eu vi aqui que a Baixada vai ser contemplada com um pacote contra enchentes. O governador Tarcísio de Freitas já deixou a entender que pensa em extinguir a AGEM, né, o CONDESB, né, esses mecanismos da região metropolitana da Baixada, mas ainda não fez isso. O que você acha, Solange, dos municípios do litoral
constituírem um consórcio, porque eles consorciados deixam de depender do governo do estado para obter financiamentos até internacionais para algumas questões que são muito importantes. Aqui a gente está falando de enchentes, mas o avanço do mar é uma dessas questões, né? Como acontece em outras regiões, né? Que eles têm os consórcios e parece que funciona melhor do que na Baixada Santista. Essa ideia de tirar a GEM, o Condesb, era do governo passado. O Dória já ia fazer, tinha um projeto de lei que estava prontinho para ir para a Lesp, mas aí eles tiveram uma pressão muito grande, porque também não adianta você cortar isso e não dar uma outra alternativa para a região. Porque lá na GEM tem muitos técnicos que são importantes, que fazem um trabalho bacana. As câmaras temáticas da GEM, que discutem os assuntos mais importantes, habitação, a questão das enchentes, também eles são muito importantes, que são pessoas das prefeituras ligadas a essas áreas que se reúnem e discutem os principais programas, os principais projetos. Aliás, vários projetos da Baixada saíram do debate dessas câmaras temáticas, então são muito importantes que aconteçam ainda essas reuniões. Então, a gente precisa ver direitinho de que forma fazer isso. O pacote contra as enchentes do governador vale para o estado inteiro, né? Principalmente na questão do desassoreamento dos rios. Quando ele lançou isso no Dia do Meio Ambiente, eu fui até lá, porque eu também estava na cobrança, né, pela Baixada Santista. Um dia antes, eu tinha conversado com a secretária de Meio Ambiente, Natália Rezende, falando assim, olha, choveu horrores aqui hoje na Baixada Santista, Santos e São Vicente está debaixo d'água, tem projetos que estão parados. Ela falou, Solange, vamos discutir, porque nesse pacote a gente vai fazer um pacote específico para a Baixada Santista, principalmente do desassoreamento dos rios. E já tem um projeto... Que não é feito desde a metade do século passado. É absurdo, né? É absurdo. As prefeituras não fazem, também o governo do estado não faz e fica por isso mesmo. Agora tem uma grande obra que está acontecendo em São Vicente, pelo governo do estado, pelo DAE, e eles disseram que em outubro vai ser finalizada, vai ser concluída. Olhando assim, parece que não vai ser, mas eles disseram que em outubro vai ser concluída, que é na Avenida Eduardo Souto, o canal está sendo feito 700 metros de canalização, instaladas comportas, que vai melhorar demais, se não acabar com a enchente naquela área, mas vai melhorar demais a enchente na Náutica, naquela região toda ali, melhorando a vida de milhares de pessoas. Mesmo assim, o que eu estou fazendo? Eu estou fiscalizando, porque tem reclamação dos moradores. Na semana retrasada, a minha equipe já tinha ido até lá. Na semana passada, eu fui até lá conversar com os moradores, pedi uma reunião para o DAE, porque eles ficam preocupados com algumas questões. Vai diminuir a calçada, vai diminuir a rua. Então, são questões que a gente precisa olhar agora, porque depois que a obra ficar pronta, não adianta mais, né? Então, mas a gente tem feito tudo isso, estamos em cima, fiscalizando, cobrando, ajudando a população, mas é importante que a gente tenha isso, Paulo. Por quê? Por que a nossa região perdeu muitos recursos nas outras décadas? Porque, assim, faltou força. A gente tem que aproveitar agora que nós temos bastante deputados, bastante prefeitos que vão para cima, que vai lutar, vai buscar esses recursos para a gente não perder a oportunidade. Porque ganha quem chora mais. Porque o Estado não vai ter dinheiro para resolver todo mundo. Quem tem projetos também, né? Quem tem projeto, mas que também luta. Porque, por exemplo, Paulo, não adianta você falar, eu mandei um ofício, requerimento. Eu faço isso. Eu faço projeto de lei, ao mesmo tempo eu mando um ofício para o governo do estado com aquela minha ideia do meu projeto de lei, porque se o estado comprar a ideia é muito mais rápido de conseguir. Faço reunião, eu luto, porque não adianta só mandar ofício. Se eu tivesse só mandado o ofício para a MTU, para o governador, do ar-condicionado dos ônibus intermunicipais, a gente não ia ter conseguido nada. Ia passar mais um verão sem ônibus, sem ninguém lutando. Você tem que mandar ofício, você tem que fazer reunião, você tem que ajudar a população, você tem que brigar, você tem que falar sempre do assunto para conseguir as coisas. Então a gente tem que aproveitar isso, que nós temos pessoas lá que estão lutando, que estão brigando pela gente, para a gente não perder esses recursos. Para o túnel Santos-Guarujá ser realidade, para a terceira pista ser realidade. São obras que vão demorar? Vai demorar muitos anos para serem concluídas, mas a gente tem que ficar brigando para as etapas acontecerem e, nesse meio tempo, o que fazer para aliviar um pouco esses transtornos desse trânsito tão caótico que a gente está sofrendo. Deputada, eu queria tocar mais uma feridinha e pedir a sua opinião. Se a gente for pegar de toda a sua atividade, vamos restringir a televisão das suas matérias, são incontáveis as matérias em que você literalmente apontava o dedo para o serviço público
pela não execução de serviços públicos, sejam Sim. todos eles. Nós agora, e aqui na região, a gente tem as periferias, os morros e assim vai. Nós estamos hoje vivendo diversas situações de privatização. E nós estamos falando da privatização da Sabesp, no caso, o passar o controle acionário, não a privatização, mas o controle acionário do Estado para a iniciativa privada. Durante todo esse tempo do seu exercício profissional, cobrava-se do serviço público uma execução de serviço, muitas vezes que demorava, muitas vezes era deficiente. Ainda acontece. Ainda acontece. Nós temos experiências, várias Brasil afora, da região, do Estado, que a terceirização no Brasil, ela vai ladeira abaixo e às vezes muito mal feita. Um exemplo da Enel em São Paulo, que está no contrato, uma multa irrisória, e aí descobre-se que vale mais a pena não cumprir o contrato e pagar a multa, que é mais rentável do que manter uma equipe para se fazer. E eu queria lhe fazer uma pergunta objetiva. Eu, como cidadão, né, como santista, como paulista, eu tenho muito receio dessa privatização da Sabesp, tendo em vista as outras privatizações de outras empresas de tratamento de água. O que a gente tem visto é que os contratos são muito mal feitos, muito mal gerenciados, muito mal fiscalizados e, obviamente, a população é que fica com o pires na mão. Não está sendo diferente nesse processo que está sendo feito a toque de caixa. E aí eu pergunto para a deputada, o que está se fazendo para colocar um freio, um gatilho? Porque o que está sendo feito privatiza-se, pensa-se depois. O que está sendo feito, deputada? Porque eu, como um cidadão, estou com muito medo disso. Porque hoje, se a Sabesp, pelo controle o controle acionário ser estatal, já não cumpre esse objetivo, dá para acreditar que passando por um terceiro, e a gente tem visto ontem no Fantástico, por exemplo, a gente viu empresas ganhando milhões e a dona da empresa mora num barraco em Piruíbe. Dá para acreditar nessa terceirização, deputado? Vamos começar pelo que você mesmo falou. Tem várias experiências, tem experiências boas, mas tem várias experiências que chamam a atenção porque não deram certo, porque estão caminhando erradamente. Tudo isso foi avaliado na hora de fazer esse projeto da Sabesp no estado de São Paulo. O que aconteceu com a Sabesp? Só um minutinho, por favor. O governador, ele foi elaborando o projeto de privatização da Sabesp e, ao mesmo tempo, ele foi fazendo várias reuniões com os deputados para explicar e tirar dúvidas. Quando ele encaminhou o projeto para a Alesp, eu fiz questão de minuciosamente estudar todo o projeto e estudei e fiz 9 emendas ao projeto, porque, diferentemente de outros, eu estudava o projeto para dar o meu voto a favor ou contra, mas não incluí nenhuma emenda, não tive essa vontade de fazer emendas de acordo com o projeto que estava. Mas o da Sabesp, pela polêmica toda, porque quando você fala, poxa, vamos privatizar a nossa água, isso vai dar certo, isso vai ser bom? Então, por isso que eu fiz questão de estudar todo o projeto, conversar com os especialistas. Eu fiz 2 reuniões sozinha com a secretária de Meio Ambiente para tirar minhas dúvidas. Elaborei 9 emendas. Das 9 emendas, 2 foram acatadas e foram incluídas no projeto da Sabesp. E fizemos várias reuniões para tentar entender. Quem conhece como funciona o sistema da Sabesp hoje, e quando a gente fala em privatização, vai ficar no poder de uma empresa. Hoje, o que acontece dentro da Sabesp é complicado também. E assim, na questão, a Sabesp ela tem o controle, mas são várias privatizações que acontecem, né? Os serviços que são feitos aí já são privatizados, são terceirizados, e a gente sabe muito bem nos bastidores o que acontece, como algumas coisas acontecem. Então, assim, para eu dar a minha opinião, para eu aprovar, né, estar a favor da privatização da Sabesp, foi com bastante cautela, com bastante estudo e mesmo assim preocupada, porque conversando com deputados que estão lá há anos na Alesp, eles falaram, Solange, esse é o projeto mais polêmico e mais difícil para nós como deputados votar. Então a gente tem uma responsabilidade. Mesmo assim, depois que passou a votação, a aprovação, nós tiramos várias dúvidas, eu ainda fiquei com dúvidas, por quê? A gente aprova um projeto.
Só que assim, o contrato é feito depois pelo governo do estado e depois tem os contratos com as cidades, porque cada cidade tem uma realidade diferente. E tudo isso é perguntado. Vai ser olhado as comunidades, aquelas áreas mais periféricas, as que sofrem, não vai subir a tarifa, o governador deu certeza que não ia subir a tarifa e mesmo assim, depois que foi a votação, eu mandei uma mensagem para o governador, eu falei, governador, eu votei a favor, estou acreditando no seu projeto, mas me preocupa, porque quando a gente fala de privatização de água, me preocupa. Eu sei que alguma coisa precisava ser feita, porque tem muita coisa errada que a gente vê no meio do caminho, algo tinha que ser feito, e a privatização foi a melhor escolha, segundo o governador. Quando eu mandei essa mensagem, ele me ligou. Eu já tinha até votado, ele não precisava dar nenhum esclarecimento. E ele ficou um tempão comigo no telefone, explicando que aquele foi o projeto, ele já participou de vários leilões, aquele foi o que ele mais se dedicou, até pela experiência que ele teve em outros leilões, para que a coisa desse certo. Ele falou assim, Solange, pode ter certeza absoluta, você tomou a melhor atitude, foi a melhor coisa, vai dar certo. E começou a explicar por que a tarifa não ia aumentar, por que a comunidade ia ser beneficiada, começou a dar vários detalhes para mim. Então, eu fiquei mais tranquila em relação a isso. Mas na hora de dar meu voto, foi tendo a certeza de que estava aqui, que estava ali no projeto, no que a gente votou e no que ele foi falado para a gente também durante todas as reuniões, vai acontecer. Agora, o que cabe a gente é fiscalizar do começo ao fim. Desde o contrato, tudo que vai ser feito, como vai ser feito o leilão, para que nada aconteça diferente daquilo que foi prometido para a gente. Porque foi feita uma promessa para a gente dessas melhorias, que não ia subir a tarifa, de que a comunidade mais carente vai ser beneficiada, que todas aquelas obras que precisam ser feitas vão ser feitas. E também foi conversado com os municípios, né? Porque tem um contrato separado, né? Como se fosse um adendo, né? Do contrato maior, o contrato com cada município. As prefeituras também passaram para o estado o que precisaria em cada cidade. Então, também teve esse cuidado aí dos prefeitos, das pessoas especializadas nessa área, de falarem, ó, aqui precisa ser dessa maneira ou dessa outra maneira. Eu não acredito no sucesso desse projeto. Por quê? Porque entrega um serviço a uma concessionária que não tem concorrência, o consumidor não tem opção. Ele fica atrelado àquela empresa privada. A Sabesp, ela já tem ações, ela é uma companhia que tem ações no mercado, inclusive na Bolsa de Nova York, e é uma empresa que dá lucro. Eu não concordo com o governador Tarcísio nessa sanha de privatização. A gente nunca entendeu também aqui a tentativa dele, quando era ministro da Infraestrutura, de privatizar a autoridade portuária, que era um projeto dele também, que acabou sendo abandonado depois que o presidente Lula assumiu. Mas eu espero, Paulo, que você esteja errado, sabe? Que dê certo, né? Porque a gente precisa pensar... Não, teria que dar certo, eu não acredito. Não, sim, mas eu então, eu espero não realmente... concordo com esse projeto. Por tudo que foi falado, explicado, eu espero realmente que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo, senão não teria votado a favor. E espero que mesmo assim, quando as pessoas não acreditam por vários motivos, que essas pessoas estejam erradas. Porque a gente precisa que dê certo. Hoje, a gente também fica refém de um único serviço, né? A gente só tem a Sabesp. E a gente sabe o quanto de problemas tem. Quanto de áreas, Paulo, por exemplo, que nas comunidades que não tem saneamento básico. Hoje mesmo, há algumas semanas, tem reclamação de falta d'água em Vicente de Carvalho. A Sabesp tem problemas. É que a privatização da água e esgoto no Rio de Janeiro deu errado. A gente vê os problemas seríssimos da capital de São Paulo com a Enel, entendeu? Agora, para terminar, Solange, rapidamente, porque a gente já está no limite do tempo, até ultrapassou o limite do tempo. Aí a travessia de balsas entre Santos e Guarujá, o usuário hoje é terrível. É torturante para o usuário o que acontece hoje na travessia de balsas. Há mais ou menos acho que um mês, menos de um mês, eu fiz uma reunião com a secretária de Meio Ambiente, a Natália Rezende, exatamente sobre isso. Aí eu falei assim, a gente não aguenta mais os transtornos, o túnel Santos Guarujá vai demorar e mesmo assim não vai resolver a vida das balsas. Ela me mostrou todo um planejamento de algumas melhorias que já vão sendo feitas. O que eles me falaram? Eles encontraram um sistema totalmente sucateado
e eles estão aos poucos fazendo essas mudanças. Eu pedi se daria para ter uma maior celeridade na Baixada. Já tem um ano e meio, né? Que as balsas são menores, que tem pouca... eles trocaram, né? Não agora, mas quando trocaram as balsas, trocaram por balsas com menos capacidade, se podia aumentar. Ela me mostrou um planejamento, um cronograma de melhorias que vão ser feitas, de mudanças, como foi feito já agora recente em Ilhabela, mudou algumas coisas lá, melhorou algumas coisas, mas não vai resolver de uma vez, né? Mas melhorou. Eu estou na cobrança disso, eles têm um planejamento, pedi para acelerar esse planejamento e a gente está no pé para ver se melhora, porque mesmo com o túnel, não vai melhorar de vez aquilo lá, as pessoas vão precisar ainda usar as balsas, né? O sistema de travessia de balsas, e o que eles querem fazer? Eles querem substituir essas balsas. Tem um projeto muito bacana de se substituir por balsas elétricas, que eles também estão estudando, mas ainda não é martelo batido ainda. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Marcelo Pavão como comentarista, a presença da deputada estadual Solange Freitas, boa sorte na continuidade da carreira, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.